Olá a todos, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a tonalidade menor. Então, como referência, a tonalidade menor ela é independente da tonalidade maior, mas para ficar mais fácil a compreensão, usamos a escala maior como exemplo, para poder dela retirar a escala menor. Então eu já deixei escrito aqui 2 pentagramas. Aqui temos a clave, né, que é responsável por dar o nome às notas. Sem clave não tem nome. Então, e já está escrita aqui uma escala aqui de Dó maior. Lembramos aqui qual que é a estrutura da escala de Dó maior. Vamos relembrar. Lembra que do Dó para o Ré nós temos tom, do Ré para o Mi temos tom, do Mi para o Fá semitom, do Fá para o Sol tom, do Sol para o Lá tom, do Lá para o Si tom e do Si para o Dó semitom. Então essa é a estrutura. Toda escala maior tem que ter essa estrutura aqui, essas sequências de tons e semitons. Se fugir algum padrão aqui nessa sequência, não é uma escala maior, é uma outra escala. A escala maior tem que seguir essa sequência aqui de tons e semitons. Então vamos relembrar. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Lembrando que eu falo assim ritmicamente para ficar mais fácil dela gravar na minha mente. Essa formulinha gravar na minha mente. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Lembra que não importa o jeito que você vai falar essa sequência rítmica. O importante é você criar, usar a sua criatividade aí, criar para ficar mais fácil de decorar. Agora, a partir dessa escala maior, eu vou tirar a escala menor. Lembrando que uma é independente da outra. A gente só usa a escala maior como para ficar mais fácil a compreensão. Então, o que a gente tem que fazer? Nessa escala aqui, nós temos 8 graus, né? Do Dó para o Ré, nós temos aqui um intervalo de segunda, do Dó para o Mi de terça, do Mi para o Fá uma quarta, são degraus, graus. E agora o que a gente tem que fazer? Eu quero saber qual que é o 6º grau da escala de Dó maior. Então vamos lá, temos aqui o Dó. Contando o Dó, quero chegar no 6º grau. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então Lá é o 6º grau da nota Dó. Então o que eu vou fazer? Vou escrever aqui nesse pentagrama de baixo a nota Lá. E agora eu vou escrever uma escala de Lá, do Lá até o Lá, né? Com todos os acidentes da escala da onde eu tirei ela, que foi da escala de Dó maior. Então qual que são os acidentes de Dó maior? Nenhum. Não tem armadura de clave, armadura limpa. Eu vou só apagar aqui essa sequência aqui, só para não atrapalhar quando eu for escrever a outra escala. Então vamos lá, temos que escrever, retirei o 6º grau e agora eu vou escrever a escala. Pronto, temos aqui uma escala do Lá até o Lá, com todos os acidentes que tem na armadura, nenhum. Agora vamos ver se a escala menor tem a mesma estrutura da maior. Vamos lá, do Lá para o Si nós temos tom. Então até agora sim. Do Si para o Dó já tem semitom. Opa! Então não é igual, por causa aqui em cima era tom, tom, né? Tom, tom, semitom. E aqui não, aqui já é tom e semitom. Agora vamos continuar vendo essa sequência. A gente parou do Si para o Dó. Agora do Dó para o Ré nós temos um tom. Do Ré para o Mi nós temos tom. Do Mi para o Fá, semitom. Do Fá para o Sol,
temos tom. E do Sol para o Lá, temos tom novamente. Então, comparando aqui, no modo maior, a escala maior, ela tem que obedecer essa sequência de semitons e tons, né? Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Na escala menor é diferente. Na escala menor é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Então é diferente uma da outra. Então essa é a estrutura da escala menor. A escala menor, ela tem bastante variantes. Ela tem a escala menor harmônica, ela tem a escala menor melódica, que a gente também vai falar ainda nesse vídeo aqui. Acredito que sim. E essa escala aqui, quando ela apenas quando você apenas retira o sexto grau do modo maior e escreve ela aqui com todos os acidentes da escala da onde ela foi tirada, a gente chama ela de escala menor antiga ou natural. Então essa escala aqui nós chamamos de escala de Lá menor. Se você quiser classificá-la como Lá menor antiga ou Lá menor natural. E esse natural não é porque todas as notas são naturais. Não. Se ela fosse retirada de uma tonalidade que tinha um sustenido, aqui também seria um tom com... seria chamado de escala natural também. Ou antiga. Certo. Então, outro jeito que eu acho que fica mais fácil, como eu falei aqui, que você tem que ver a sexta, né? Mas se você pega um intervalo de sexta e inverte ele vira um intervalo de terça. Então o que acontece? Se você tem aqui a nota Dó, que é a primeira nota da escala, né? Qual que é uma terça abaixo de Dó? Então vamos descer. Dó, Si, Lá. Estou fazendo descendente, né? Não ascendente. Dó, Si, Lá. Então Lá é a relativa de Dó. Agora vamos continuar. Vamos pegar aqui uma outra tonalidade do modo menor. Nós fizemos aqui o exemplo com a escala de Dó maior, né? Então a gente sabe que a escala de Dó maior, a relativa dela é a escala de Lá menor. Uma é relativa da outra, né? Dó maior é relativa a Lá menor é relativa a Dó maior. Uma é relativa da outra. Agora eu vou fazer uma escala de Sol maior. Sol maior sabemos que tem um sustenido, né? Que é o Fá sustenido. Então, armadura de clave com Fá sustenido. Agora eu vou escrever a escala de Sol maior. Pronto. Então, para a gente ganhar tempo, eu nem vou escrever a relação de tom, tom, semitom. Ela aqui já tem. Que Sol maior, escala de Sol a Sol com Fá sustenido na armadura de clave. Então, o que a gente tem que fazer? Então, qual que é a relativa de Sol maior? Lembra, a gente tem que pegar o quê? O sexto grau, né? Ou pensar uma terça abaixo da primeira nota, da fundamental da escala. Mas vamos lá da sexta. Qual que é a sexta de Sol? Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Então, Mi é a sexta. Qual que é a terça abaixo de Sol? Sol, Fá, Mi. Então você vê que dá a mesma, né? Uma ascendente é uma sexta e descendente dá uma terça.
Então o que eu vou fazer? Se a sexta é o Mi, eu vou escrever a escala aqui de Mi a Mi com todos os acidentes da escala da onde ela foi retirada. Ou seja, agora temos acidente, agora nós temos um Fá sustenido. Então vamos lá, vou colocar aqui na armadura, Fá sustenido. E aí escrevo do Mi ao Mi, né? Pronto, nós temos aqui a escala de Mi menor. Então quando você vê na armadura de clave, você pode estar ou no modo maior ou no modo menor. Aquela partitura que você pega, ela pode estar em maior ou menor. Como que a gente vê isso daí? Como que a gente sabe se aquela partitura, aquela música que a gente tem está no modo maior ou menor? Normalmente numa música tonal, o que é a música tonal? É aquela música que se baseia numa tonalidade, ou seja, Sol maior, Ré maior, Dó maior, são tons, né? Está baseada em tonalidade, em tons. Ela, a finales dela, ou seja, o último acorde, ela vai terminar na sua origem. Ou seja, se é uma tonalidade maior, vamos dizer que está em Sol maior, então você vai ver que o último acorde vai terminar em Sol. Se for em menor, a relativa de Sol maior é Mi menor, então vai terminar em Mi. Se for lá no inário, por exemplo, que tem as 4 vozes, aí você pode ver um acorde mesmo, porque você vê a voz do baixo, tenor, contralto e soprano, né? E normalmente o baixo é quem está com a fundamental, normalmente. Mas numa música tonal é muito provável que vai estar no baixo a nota. Então se está em Sol maior, você vai ver que lá no baixo vai ter a nota Sol. Se tiver em Mi menor, que é a relativa, lá no baixo vai ter a nota Mi. Se for numa partitura solo, uma partitura assim para um instrumento só, ele vai estar a mesma coisa para aquele instrumento. A última nota vai estar lá com a tonalidade. A não ser que durante a música ela teve uma modulação, ou seja, ela estava num tom, começou em Dó maior, e aí durante a música ela mudou, tipo, estava em Dó maior, foi para Lá maior. Então ela modulou, trocou de tom. Aí tem essa diferença, né? Mas vamos continuar. Então é isso daqui. Você pega o sexto grau, ou sexto grau ascendente, ou terça descendente, escreve a escala com todos os acidentes da escala de onde ela foi retirada. Então Sol maior, uma sexta ascendente ou uma terça abaixo é o Mi. E aí você escreve a escala de Mi a Mi com o acidente da escala de onde ela foi retirada. E aí a gente tem a tonalidade, a gente descobriu a tonalidade menor, a relativa menor da escala maior. Agora nós tínhamos falado que a escala menor tem algumas variantes, né? E tem muita mesmo, eu vou falar de 3 aqui que são as principais. Eu falei que quando você escreve a escala assim, se você apenas retira o sexto grau e escreve ela, você tem uma escala menor antiga, ou natural. Eu gosto mais de chamar ela de menor antiga. Só que aí o que acontece? No fim do século XVI e princípio do século XVII, começou já a ideia de harmonia. Mas como assim? Não existia harmonia antes? Existia, mas não tinha o conceito de harmonia. Por quê? Por causa o que é a harmonia? A harmonia é a combinação entre as notas. Por exemplo, um acorde de Dó maior, uma tríade vem de 3, né? Ou seja, 3 notas combinadas. Nós temos aqui uma tríade de Dó maior, Dó, o Mi e o Sol. Você sobrepõe uma com a outra e toca, por exemplo, as 3 de uma vez. Quando você toca simultaneamente, você tem um acorde. Quando você toca ela uma após a outra, né? Uma seguida para toriri, aí você tem um arpejo, harpa, né? Arpejo. E aí não tinha esse conceito ainda de harmonia. Não que não tivesse mais de uma nota sendo tocada junta.
não era uma música monofônica, né? Uma música que só tinha uma voz. Já era polifônica, poli, né? Muitas vozes, muitos sons. Lembra que sempre que a gente fala fonia vem de sons, que nem o vibrafone, né? O metalofone, vibrafone, vibra vem de madeira, né? Então é o som da madeira. Aliás, perdão, é xilofone, o xilo vem de madeira, fone, som, então som de madeira. Metalofone ou vibrafone, metal, som de metal, né? Então já existia polifonia antes do século XVI. Só que como que era feita? Era pensada como contraponto. Contraponto vem da palavra punctus contrapunctus, que quer dizer ponto contra ponto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ponto. E aqui a gente tem outro ponto. Só que aí não era pensado ainda como uma harmonia. Era pensado como uma outra voz independente. Então, por exemplo, você tem um contraponto a 4 vozes, é pensado que são 4 vozes independentes uma da outra. Não é maravilhoso isso? Incrível, né? Contraponto é uma coisa maravilhosa mesmo. Mesmo nos dias de hoje, que já tem estilos de composições extremamente avançados, mas ainda o contraponto, né? Aquela coisa antiga, quantos centenas de anos atrás. Mas então a gente tem contraponto de uma nota contra uma, 2 contra uma, e aí vai. Não vou aprofundar nisso daqui não. Só que aí, como eu falei, no fim do século XVI e começo do século XVII, começou a ideia assim de a música ser acompanhada, mas não mais como melodias independentes. Mas agora vamos fazer como no popular o pessoal chama de cama, né? Vamos fazer uma cama aqui que vai acompanhar essa melodia. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a criar algumas regras sobre as notas que poderiam ser sobrepostas. Por exemplo, como eu falei da Dó maior, né, nós temos Dó, Mi, Sol, depois uma tétrade, acrescenta a sétima, qual que é a função da sétima, aí vem as ideias lá do que a gente chama de dominante, subdominante, e por aí vai. Hoje, infelizmente, não vou falar disso, a gente está ainda, hoje o vídeo é para ser sobre tonalidades menores. Mas é maravilhoso tudo isso, né? Você vê como a música, a gente tem um sistema tonal de 12 sons, mas as possibilidades são infinitas, né? É algo que realmente é um presente de Deus para nós, né? É um presente de Deus. E aí, você vê que na escala maior, o que a gente tem na escala maior? Nós temos um semitom na sétima, né? Da sétima para a oitava, nós temos um semitom. E isso na harmonia tonal, harmonia funcional, né? Harmonia que tem uma função, ela tem um grande propósito. Essa sétima, né? Chamam que é um grau que a gente chama de sensível. Ela tem a tendência de chamar a próxima nota, né? Então na escala menor nós não temos isso. Do 7º grau para o 8º, a gente não tem uma distância de semitom, como na escala maior tem. A gente tem uma distância de tom. Então o que eles pensaram? Vamos elevar a 7ª nota, o 7º grau da escala menor, para ajudar na harmonia igual na escala maior? Vamos fazer isso. Então, por exemplo, aqui, no caso aqui, que eu já tenho escrito aqui, é uma escala de Mi menor. Então eu vou elevar o 7º grau. Qual que é o sinal que eleva, né? Preciso elevar meio tom. O sinal que eleva meio tom, sustenido. Ótimo, ótimo. Então aqui elevei meio tom. Lembrando que às vezes não vou usar sustenido. De repente, da tonalidade que eu posso usar um B quadro aqui. De repente era um Ré bemol e eu quero transformar ele no Ré natural. Então, se eu colocar Ré sustenido, vai aumentar um tom. Não. Eu tenho que coloco o B quadro e ele vira o Ré natural. Aí eu aumentei meio tom. Mas no caso aqui,
a figura que elevou meio tom foi o sustenido. Então aqui, quando você tem uma escala menor e você eleva meio tom no 7º grau, você tem a escala aí, a escala menor harmônica. Então aqui nós temos a escala menor harmônica. Por que harmônica? Porque foi para ajudar na harmonia. Então por isso. Só que aí o que aconteceu? Eu ajustei aqui do 7º para o 8º, eu tenho semitom. Fá sustenido, ou Ré sustenido para o Mi, temos meio tom. Só que do Dó para o Ré eu tinha um tom. Como eu levei mais meio tom, do 6º grau para o 7º, do Dó para o Ré, eu fiquei com um tom e meio. E isso era muito difícil de ser entoado, ser cantado, essa afinação. Essa escala aí, ela tem uma característica, essa escala harmônica, ela tem uma característica daquelas músicas do Oriente Médio, sabe? Eu estou com o violino fácil aqui. Esse final aqui, ó. Então isso daqui era difícil de ser cantado, de ser afinado. O mais comum era o tom. Quando eu acrescentei meio tom, ficou difícil de cantar. Então, o que eles fizeram? Ficou difícil melodicamente esse intervalo de um tom e meio. Então vamos ajustar isso daí. Já que a gente tinha elevado um meio tom na 7ª nota para ajudar na harmonia, vamos elevar agora meio tom da 6ª nota para ajudar na melodia. E daí criou a escala menor melódica, porque ajuda na melodia. Então a escala menor melódica é aquela que recebe o acidente no 6º e no 7º grau. Porém, a escala melódica tem uma coisa interessante. Eu vou escrever aqui. A escala menor melódica, ela ascendente, ela subindo, né? Ela recebe um acidente, ela eleva o 6º e o 7º grau. Porém, descendente, na hora que ela vai voltar, ela é retirada os acidentes que ela acrescentou no 7º e no 6º. Então, ó, eu vou colocar a continuação dela aqui em cima. Eu teria isso, Mi, agora põe um B quadro aqui no Ré, põe um B quadro aqui no Dó e sigo. Então essa é ela ascendente, aqui é ela descendente. Eu tenho que tirar o acidente lá do 7º e do 6º grau que eu coloquei. Se acontecer dela permanecer, por exemplo, que ela sobe e desce com os acidentes que você subiu, ela é chamada de escala menor bachiana. Por que bachiana? Porque Johann Sebastian Bach usou algumas vezes essa escala nas composições dele. Então o que a gente tem? A gente viu aqui a escala menor antiga, que ela é, como forma de exemplo, é extraída do 6º grau da tonalidade maior, da escala maior. A escala harmônica menor, a escala menor harmônica, ela recebe ela eleva meio tom do 7º grau para ajudar na harmonia. A melódica, ela eleva no 6º e no 7º, né? No 7º já tem, ela provém, ela é extraída da harmônica, né? Então a escala menor melódica tem um acidente no 6º e no 7º, e descendente, ela é retirada, os acidentes, e deixado ela como a escala antiga, natural. E se permanece os acidentes descendente ainda,
é a chamada da escala menor Bacchiana. Bom, eu espero, esse vídeo já está bem longo, eu espero ter ajudado de alguma forma cada um de vocês sobre a tonalidade menor, sobre a escala antiga, né, harmônica, melódica, bacchiana. E tem mais, vocês podem pesquisar hoje em dia com a internet, ó, nós temos uma coisa maravilhosa, você tem muita coisa aí. Eu lembro que antigamente eu saía de casa, ia lá para o centro cultural e pegava a partitura, e via a partitura, e eu ouvia disco, e ficava pesquisando, ouvia um acorde, nossa, esse acorde, deixa eu escrever no meu caderno, deixa eu pegar a grade dele aqui. Hoje em dia não precisa, na sua casa você tem essas possibilidades de fazer análise, de poder ver muito material no YouTube, no Google. Então é pesquisa, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado a todos e um forte abraço.